Campeonatos estaduais devem acabar? Ainda tem algum sentido na existência desses campeonatos, dado todos os prejuízos financeiros que as equipes acabam tendo, né, ao disputá-lo, também a perda de visibilidade quando comparado às competições nacionais e o desenvolvimento técnico desses mesmos times, né, teria algum sentido de se manter essas competições? Ah, Algumas dessas questões que eu procuro pontuar e também relacionar isso não só no contexto local e nacional, mas também internacional, né? Já faz alguns anos aí que as grandes equipes do futebol europeu elas já vêm discutindo a própria relevância das suas competições nacionais, dado que muitas vezes, né, as primeiras equipes nas ligas elas são sempre as mesmas, elas só alternam as suas posições, mas a competitividade como um todo da liga ela não é tão grande assim, né? Dado que é até um pouco previsível já quem que vai ser campeão ou que vai estar ali, pelo menos brigando pelas primeiras posições. E é algo que preocupa muito esses times porque eles também discutem, né, a competitividade que se tem em ligas europeias e que você não tem nos seus países, né? E a própria necessidade de se ocupar tanto tempo no calendário dessas equipes em competições nacionais. É quase a relação que a gente faz aqui com o campeonato estadual, muitas vezes. E uma das questões que acho que é interessante pontuar nisso, quando se faz uma crítica mais contundente à realização dos campeonatos estaduais de futebol, se é necessário mantê-los ainda no atual momento que a gente vive no futebol brasileiro, ou então remodelá-lo, né, transformando ele com uma agenda, um calendário um pouco menor aí na agenda de toda a temporada. E uma das críticas que se faz, aquelas de forma mais contundente, é que eles deveriam ser extintos, né, deveriam acabar. Mas até que ponto, né, você, nessa perspectiva, acabando o campeonato estadual, isso se sustentaria também a nível nacional? Porque será que ao longo de uma, duas ou três décadas, enfim, ou até mais, não sei, essa própria relação aí com o futebol nacional também não poderia acontecer, né, tendo como algo menor, principalmente se considerarmos que as novas gerações muitas vezes elas identificam os campeonatos internacionais de uma forma muito mais atrativa do que os campeonatos locais. Elas identificam as grandes ligas e principalmente as grandes equipes já como sendo o seu principal time, né? Torcendo para esses times. Né? A gente vê aí grandes torcidas hoje no Brasil de equipes inglesas, das principais ligas, os principais times da Espanha, enfim, e aqueles onde tem algum craque brasileiro, né? Então, isso é bem interessante da gente pensar e refletir antes de já taxar o campeonato estadual como algo completamente irrelevante e até menosprezar, de certa forma, toda a relação de identidade local que ele traz e da história também das regiões onde aquelas equipes estão estabelecidas, desconsiderando isso só em detrimento da parte financeira ou do desenvolvimento técnico e midiático que essas equipes poderiam ter em competições nacionais ou até não poderiam ter, né? Porque a gente sabe que são um nicho muito pequeno de clubes que são colocados aí nessas principais competições nacionais com as suas grandes torcidas, né? A grande maioria do futebol brasileiro se resume a essas equipes do interior e essas equipes pequenas que têm o campeonato estadual como seu principal campeonato.